E eu, mesmo sendo ginecologista, fiz uso de anticoncepcional durante 10 anos da minha vida. Vocês têm noção do que é isso? Eu usei isso aqui, ó. Isso aqui passou pelo meu organismo durante 10 anos. Pesado, né? Olá pessoal, eu sou a doutora Trícia Barreto e hoje eu começo uma série de programas semanais justamente para estabelecer um maior vínculo entre nós. A minha missão aqui é passar informação de qualidade e com propriedade para que você esclareça todas as suas dúvidas, porque o mundo é nosso, né, galera? Então nós vamos falar sobre sexo, alimentação, atividade física, diversos tipos de terapia, de hormônio, e vamos esclarecer todas as suas dúvidas. E eu, mesmo sendo ginecologista, usei anticoncepcional durante 10 anos da minha vida. Vocês têm noção do que é isso? Eu usei isso. Isso aqui passou pelo meu corpo durante 10 anos. E por que eu fiz isso? O meu intuito era bloquear a minha ovulação. E eu não ser surpreendida com uma gravidez fora de hora, né? Que é o que a maioria procura quando usa um método contraceptivo. Só que eu não tinha noção, gente, que eu estava bloqueando a minha produção hormonal sexual. E isso faz muita diferença e me custou celulite, aumento de peso, retenção de líquido, diminuição da lubrificação vaginal, diminuição de libido, dificuldade para ganhar massa magra, facilidade para aumentar o percentual de gordura, dor de cabeça, varizes. Isso foi o que aconteceu comigo, mas estudos apontam que anticoncepcionais hormonais provocam isso tudo e mais um pouco em você. Algumas meninas adolescentes que iniciam a vida sexual e com isso iniciam o uso do contraceptivo, elas aumentam a chance de uma depressão. Concluíram que as usuárias de anticoncepcionais apresentaram 16 vezes mais quadros depressivos contra 6% daquelas que não usaram. E isso serve muito para nossas filhas adolescentes. Acontece demais as pacientes chegarem no meu consultório junto com a mãe e eu perguntar se ela já iniciou a vida sexual. E a mãe geralmente responde pela paciente: não, doutora, de jeito nenhum, ela é virgem. Beleza, eu continuo a anamnese, encaminho a paciente para o exame físico. E quando eu chego ali atrás da outra parede, eu sempre pergunto para ela: e aí, você já teve relação? E ela fala comigo assim: já, doutora, mas não conta para minha mãe, não. Aí tá o erro, meninas, a gente não pode fazer isso. E eu, como mãe de uma filha adolescente também, eu te falo que a gente não pode tampar o sol com a peneira e tá na hora, aliás, já passou da hora, da gente ter um papo reto com a nossa filha, conversar com ela no intuito de impedir uma doença sexualmente transmissível que ela pode ter, se ela estiver mal orientada, se ela for orientada por outras pessoas, às vezes uma colega que não vai ter uma informação de qualidade técnica para passar para ela, como médico, como a mãe, ou uma gravidez fora de hora. E não é isso que a gente quer, né? E depois de usar anticoncepcional hormonal oral por 10 anos, eu passei a ser usuária do DIU e aí virei fã de carteirinha. Apesar de não confiar 100%, porque nenhum método é 100% seguro. Então, quem for usar DIU, use o preservativo junto, tá certo? Hoje eu não uso mais DIU, mais pra frente eu conto pra vocês qual é o meu método contraceptivo. Eu só tenho uma coisa pra falar, tô super satisfeita e ele não pesa na minha saúde, não pesa no meu organismo, não pesa na minha consciência. E você, tá satisfeita com o seu método contraceptivo? Você tá segura em relação ao contraceptivo que você escolheu? Ele é o melhor pra você? Tá te pesando na consciência, tá te pesando no corpo? Me fala aí, não me deixa falando sozinha não, não me deixa no vácuo não, pessoal. Comenta aí embaixo pra mim, qual é o seu método contraceptivo? Você tá satisfeita com ele? Foi o médico que te prescreveu? Ele tá pesado pra você? Me conta aí. Pessoal, e vocês conhecem todos os métodos contraceptivos? Todas as formas de se evitar uma gravidez indesejada naquele momento? Bom, então eu vou dividir isso aqui para vocês, os métodos hormonais e os não hormonais. Os métodos hormonais, nós já falamos sobre pílula anticoncepcional. Também existe a pílula vaginal, o adesivo, a injeção,
o implante, o anel vaginal e o DIU com hormônio, que é o endoceptivo, chamado também de DIU hormonal. Aqueles métodos livres de hormônio, preservativo feminino e masculino, lembrando que preservativo também não é só um método contraceptivo, ele te protege contra DST, doenças sexualmente transmissíveis, diafragma, que é como se fosse uma camisinha interna. Ele é de látex e você tem que medir o colo do útero num consultório médico, tudo certinho, o médico te explica como usar e ele fica lá dentro, perto do colo do útero, tampando o orifício do colo do útero para a passagem do espermatozoide. O DIU de cobre, o DIU de prata com cobre e o método natural, que é o método de Billings, é o do muco, que você observa durante o seu período fértil, durante o seu período ovulatório. E hoje, depois de muito estudar sobre fisiologia hormonal e entender um pouquinho mais sobre o universo feminino, pesquisas chegam à conclusão de que o método intrauterino não hormonal, que é o DIU, de cobre, é o mais indicado para o uso da população geral. É claro que existe, e a gente tem que respeitar, a individualidade de cada paciente. Eu não estou falando que o DIU de cobre é indicado para todo mundo, ou que ele é indicado para você. Cada um tem um método de eleição. Eu mais trabalho hoje com o DIU de cobre, inclusive no SUS, na Prefeitura Municipal de Anápolis, no Cais Abadia Lopes, o atual Cais da Mulher, lá onde eu trabalho com o DIU e eu insiro o DIU e eu tenho um número enorme de pacientes que já passaram por mim. Mas e o DIU hormonal e o DIU de cobre com prata, Trícia? Eles não têm no Sistema Único de Saúde, né? Realmente, não tem. O DIU de cobre com prata, ele tem 50% menos cobre. E o laboratório que o produz garante um menor sangramento durante os ciclos e um controle maior da dor, da cólica. E o DIU hormonal, que você usa por 5 anos, ele promete um controle desse fluxo, diminuindo muito a menstruação e, na grande maioria das vezes, a paciente entra em amenorreia, para de menstruar durante 5 anos. E aí, Trícia, qual o método que você usa? Eu ouço tanto essa pergunta, porque as pessoas pensam assim, se é o método que ela usa nela, ela sendo ginecologista, então é o melhor método. Não necessariamente, gente, é aquilo da individualidade que a gente já conversou. Mas o que eu uso é implante hormonal. Uai, mas eu falei que o método hormonal sintético não é legal. Ele bloqueia a produção dos hormônios sexuais. Eu falei que o DIU é um método muito bom porque ele é livre de hormônio. E eu uso um método hormonal? Como é que é isso, né? Então fala aí. Eu uso gestrinona numa dose própria para evitar gestação. E a gestrinona, ela não provoca essa alteração hormonal que os hormônios sintéticos do anticoncepcional provocam. E além de tudo, eu tenho alguns benefícios secundários, como uma maior facilidade para anabolismo, que é um aumento de massa magra, uma maior facilidade de controle do meu percentual de gordura, um aumento da libido e da lubrificação vaginal, uma melhora da pele, da disposição e da energia. Eu posso ter alguns efeitos colaterais? Sim, acne pode surgir, um pelinho aqui, outro ali também podem aparecer, mas na minha percepção vale muito a pena porque os efeitos benéficos ultrapassam os efeitos colaterais. Então, eu também vou usar implante, Trícia. Implante, então, é o melhor método para mim. Não necessariamente o melhor método para você. Mais uma vez, a gente termina o nosso bate-papo de hoje falando de respeito à individualidade. Então, pessoal, depois de falar tanto, eu te desafio a sair da zona de conforto. Como é que você está vivendo? Não só em relação ao contraceptivo. Você está vivendo um dia após o outro sem se dar conta do que está ao redor e do que tem para frente? Ou você realmente está desafiando e está ultrapassando essa linha? Porque é depois dessa linha da zona de conforto que a gente consegue viver na essência.
O meu dia não é diferente do seu, o meu tempo não é diferente do seu, embora muita gente me pergunte, Trícia, como é que você consegue fazer tanta coisa num dia só? Seu dia tem mais de 24 horas, seu tempo é maior que o meu? Não é, gente, não é. Eu apenas me esforço demais para ir além e sair dessa zona de conforto, tá certo? Bom, mas agora, para vocês que ficaram até o final, me contem o que vocês acharam do cenário, hein? A gente resolveu fazer um quartinho aqui embaixo, como muitas de vocês já sabem, para gravar programas, para gravar vídeo, para tirar foto, para a gente se aproximar um pouquinho. E aí, eu tô aqui com o meu sofá rosa, que eu tô apaixonada por ele, os quadrinhos aqui, aí tem family escrito ali, tem quadro de família, e tem ring light aqui na minha frente, tem câmera aí, tem vocês aí atrás. Tem essa parede aqui de mapa mundi, tem plantinha, me conta aí o que vocês acharam. Esse ambiente é pra gente, é nosso.